E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um RA Insights Explorando o Mundo dos Negócios. Para vocês que não me conhecem, muito prazer, me chamo Rafael Penido. E para vocês que têm o costume de acompanhar o nosso canal, deve estar se perguntando: cadê o meu mano Agripa? O Agripa teve que resolver alguns assuntos pessoais esse mês e também avaliar algumas oportunidades para nossa empresa, mas mês que vem ele está de volta aí com a gente, beleza, pessoal? Hoje nós estamos com uma artista incrível, pessoal. Uma mulher espetacular, entendeu? Da área da música, da área dos artistas, entendeu? Então, hoje eu vou falar para vocês quem é essa artista maravilhosa. E antes de nada mais, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo. Beleza, pessoal? Ela que é violinista, formada pela Faculdade de Música de Belgrado e pela Academia de Música de Mannheim, na Alemanha, com uma trajetória internacional, conquistou prêmios em Paris, Itália e Sérvia, além de atuar em renomadas orquestras europeias como Orquestra de Câmara de Mannheim e Baldische Sta... Ó, não vou saber falar esse nome aqui, galera. É um nome muito complicado, mas vamos dar continuidade aqui. Desde 2011, integra o corpo de primeiros violinos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e também tocou como solista em outros concertos pelo Brasil. Sua carreira inclui gravações indicadas ao Grammy Latino e colaborações com artistas como Julian Marley e Luiz Périco Ortiz. Em março de 2015, fundou o projeto Artes Unidas, iniciativa que transforma as vidas por meio da arte e da música. O espaço oferece cursos de violino, piano e canto, além de mentorias artísticas, conectando culturas e incentivando novas gerações de músicos. Com apresentações em cidades como Nova York, Miami, Berlim, Viena, Paris, Mumbai e Nova Delhi, nossa convidada combina excelência técnica, versatilidade e paixão pela música, inspirando públicos no mundo inteiro. Seja muito bem-vindo, minha querida Ana Zivkovic. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite, Area Marketing aqui com vocês. Nós que agradecemos você ter tirado um pouquinho do seu tempo para poder vir contar a sua trajetória empreendedora para o nosso público, porque é muito importante para o nosso canal mostrar a trajetória, mostrar para as pessoas que não é fácil empreender, mas que sim é possível chegar no sucesso através do empreendedorismo. Ana, para começarmos aqui, conte um pouquinho sobre você. Quem é a Ana? A Ana Gilkovic é uma sonhadora, né, desde criança, e o meu sonho era transformar o mundo, que eu depois descobri, mas sempre senti no meu coração. A Ana Gilkovic nasceu na Sérvia, em Belgrado, onde inspirada, pelo começo, né, no violino, da minha irmã Maria, começou a se interessar também por esse instrumento magnífico que eu toco até hoje, né, 39 anos, e aos 7 anos eu comecei a tocar violino na escola de música em Belgrado. Logo, logo, eu finalizei a escola, e comecei num colégio musical, numa escola, que se chama Dr. Vojislav Vučković, com a professora Rankica Oršolić, e a minha primeira professora era Vesna Aleksić, e eu finalizei o meu colégio aos 15 anos, onde participei na prova da faculdade em Belgrado. Mas até nessa prova na faculdade eu já adquiri vários prêmios, nacionais e internacionais. E para a gente ter o início da nossa conversa, como que foi esse interesse pela música? Como você despertou essa paixão? Você falou que sua irmã também Sim. tocava, sua irmã toca ainda. Como que essa paixão veio de família ou você despertou isso através de um outro A conhecimento? minha irmã Maria, ela se interessou aos 5 anos de idade, já muito, muito nova, pelo violino. Foi, assim, impressionante como que as pessoas estão construindo o som, como que lindo esse instrumento, e ela começou a tocar. Eu tinha 3 anos de idade, demorou um tempo, né, para que eu também possa começar, né. Então aos 7 anos de idade, eu tinha 9 e eu 7, então começamos a tocar até juntos na escola de música, em Belgrado, e nossos pais eram advogados, então eles admiravam a música
mas não tinha um conhecimento musical ou umas referências, mas sim um bom gosto musical sempre. Tem uma pergunta aqui muito boa, que o pessoal de casa vai gostar que você responda. Em que momento você percebeu que a música deixaria de ser apenas uma paixão e se tornaria um projeto de vida? Aos 9 anos, né, da minha vida, eu já estava tocando, né, 2 anos. Tinha uma experiência de 2 anos, performance, estudos intensos, né, porque aos 7 anos eu comecei a tocar e eu entendi que esse vai ser meu caminho. Pela beleza do som, pela disciplina, pela dedicação e pelo esse mundo mágico infinito das descobertas musicais no violino. Mas aos 9 anos, um acontecimento marcou muito, meu caminhar, né. Eu participei, após ganhar o primeiro lugar num concurso nacional em Sérvia, tocava o concerto de Mozart, né, que é bastante complexo para uma criança de 9 anos, mas eu toquei esse concerto, tinha 9 anos, e apareci numa entrevista no rádio, falando sobre o meu futuro, né. Todos estavam muito, né, surpreendidos quando eu disse: eu vou estudar na Alemanha e eu vou me tornar uma violinista mundial. Eu creio que este foi o momento, por mim mesmo criado, que me transformou nessa pessoa que eu sou hoje, muito determinada. Pois eu, através dessas todas as competições, concertos juntos com minha irmã, na escola de música, eu entendi que este vai ser meu caminho para a vida inteira. E até chegar nessa formação que você foi fazer na Alemanha, em Mannheim, né, até você chegar a essa formação, você passou por vários concursos, vários Sim, prêmios, por como que foi essa trajetória até essa sim. formação? Pois tudo começa por um sonho, né? A gente sonha alto. E sonhar alto não necessariamente é conectado com a nossa idade. Nós podemos nascer e já aos 5 ou 6 anos, determinar o que nós queremos ser, né. Se temos um dom específico como música, um instrumento, cantar, esporte, alguma outra atividade, específica que chama a atenção a nós mesmos, mesmo como criança, ela se desenvolve através da adolescência e a vida de adulto. Então, eu comecei a estudar muito desde criança, e passei pela escola de música, passei pelo colégio, passei pela provas na faculdade, passei pelas várias competições internas, né, no país e fora do país, na França, na Itália. Passei também pela prova, né, finalmente na Alemanha, como professores, renomeados, e um meu professor que eu escolhi foi Roman Odell. É uma pessoa que transformou minha vida e que se tornou mais que um professor, um pai do conhecimento e da vida. Então, ele nos abraçava não só como professor, mas sim como ser humano. E eu aprendi muito sobre o que significa se desenvolver como profissional, mas mais ainda como um ser humano. Como podemos ser útil para a humanidade e o que, que essa música significa para nós. Então, o caminhar foi longo, mas ainda está, né? Para sempre, até o resto da vida, conectado com esses autoconhecimentos e aprender como eu lido com tudo isso dentro de mim para poder apresentar para o mundo, né, para o mundo, para que o mundo possa também se beneficiar dessa cura chamada música. Entendi. E a sua formação na Alemanha, ela foi toda focada no violino? Sim, foi focada no violino, porque o violino é um instrumento que exige pelo menos uns 5 ou 6 horas por dia estudo. Então, e eu teve sorte que já violino me escolheu muito cedo, então eu já comecei a estudar aos meus 7, 8 anos, 3, 4 horas por dia, e como adolescente eu estudava uns 6 horas, né, e na Alemanha eu cheguei a estudar 8, 9 horas, porque a competência na Alemanha ela é muito forte, ela é muito, ah, ela é primária de todos os países, porque a Alemanha é um berço da música clássica, pelo fato da história de música, onde temos todos os compositores, praticamente Beethoven, Bach, Mozart também, que é, né, de Salzburg, mas atuava bastante tempo também na Alemanha, é muito próximo, são Uhum. vizinhos países, Alemanha e Áustria, são países que são berço da música clássica, tivemos Schumann também, né. Então, onde nasceram todos esses compositores, nasceu também uma escola de música, nasceram esses interesses dos professores grandes também da leste Europa para ensinar nas faculdades na Alemanha. Então eu teve muito grande sorte de passar na prova de música na faculdade Mannheim Heidelberg e estudar com o renomeado professor Alman Odell, que era vencedor da Rainha Elizabeth, do Montreal, concurso, e, dentro de outros, né. Era um destacado solista, mas também um destacado professor, um ser humano.
Entendi. E, assim, a gente pode perceber pela sua fala que lá na Sérvia o violino ele tem uma expressão muito importante para a população. Então como que foi, migrar para um país como o Brasil, nesse choque de cultura? Porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura Uhum. fervente pelo Sim, violino. Então sim. como que foi esse choque de cultura quando você veio para cá, através desse sonho, tentar realizar Como esse eu sonho? antes de chegar no Brasil, eu tinha feito minha carreira na Alemanha de 10 anos, uma década. Então, aos 21 anos, eu migrei da Sérvia para a Alemanha, e foi a parte da minha formação pessoal e profissional, onde eu foquei muito nos esses ambos partes, né. E eu me formei na faculdade de Markham como Concertexamen, tal do uma forma de doutorado em performance, muito rigorosa prova e somente 1 ou 2 candidatos por ano podem passar nessa prova, né, de participar desse curso que se chama Concertexamen. Então eu tinha esse privilégio, né, de poder através dos meus esforços, né, claro, e talento, mas também dentro, né, de todos os parâmetros, entrar no Concertexamen como curso de violino e formar como doutora em violino aos meus 28 anos. E tudo isso precisava muita disciplina na Alemanha, que foi uma das dificuldades que eu tinha quando eu cheguei aqui um pouco, era essa questão de disciplina, porque realmente na Alemanha a gente sabe que é uma disciplina alemã é muito focada, é muito pontual, e como estamos na América Latina é um pouco mais, vamos ter uma mais relaxada atmosfera, talvez até devido às a condições climáticas, eu acredito que as climas formam a mentalidade das pessoas, né. Aqui nós temos uma clima perfeita, maravilhosa, então a gente gosta de ficar muito fora, a gente gosta Uhum. e tocar violino exige muitas horas dentro de casa, estudar, né. Então essa foi, uma das poucas coisas, na verdade, que eu tinha como um pouco de, vamos dizer, dificuldade, alguma diversidade para mim. Mas, eu entendi que eu possa trazer todo esse conhecimento e ajudar pessoas a entenderem que elas possam, se realmente através de disciplina, organizar muito melhor horários e também ser muito mais prudentes e eficientes através dessa disciplina dos horários, né? Uhum. E organização mesmo do dia, dos deveres do dia que nós temos que fazer dentro de tudo isso é estudar violino 5, 6 horas por dia, todos os Entendi. dias, né? Bom que você tocou nesse assunto da disciplina, a gente tem aqui uma pergunta que é porque as pessoas pensam que empreender não exige ter uma disciplina e empreender exige ter uma disciplina muito grande. Então, com esse foco de disciplina, eu entro nessa pergunta que é o que a sua formação musical te ensinou sobre disciplina, foco, excelência, que vai foco e excelência que você leva até hoje para os seus negócios. O princípio de tudo é o propósito. Então a gente tem que ser muito claro consigo mesmo, qual que é meu propósito dessa existência, né, nessa vida. E o que que eu preciso fazer para poder cumprir esse propósito. A mais clara forma é colocar as metas e seguir conhecimentos, ou seja, estudar sempre dentro das metas quais são parâmetros que nos ajudam para organizar melhor nossos horários, melhor nossos objetivos e aquela, eficiência, né, dos das atitudes que a gente está, fazendo, né, repetindo ou praticando para poder, chegar nos resultados desejados. A clareza na mente, a clareza nos propó no dentro de propósito, nas metas dentro de propósito, é essencial e ela é um suporte para a disciplina. Então, disciplina é suporte para propósito, porque nós precisamos perseguir através, né, superando vários, obstáculos, várias diversidades ou dificuldades, e também outras, opiniões de outras pessoas que elas também acrescentam nesse caminhar, né, nessa caminhada que a gente, chama de aprender, né, empreender através dessa transformação. Então, um artista que entende que ele tem que se comunicar verbal, que ele precisa utilizar redes sociais, as mídias, né, como podcast, como rádio, televisão, Instagram, e TikTok, Facebook, todas essas redes que nos permitam, expandir, e se tornar um empresário de qualidade, independentemente das áreas. Também, por que não um Uhum, músico ser um empresário, que é muito certamente, próximo para mim, muito natural. certamente. Voltando um pouco aí na sua infância, você falou que veio da Sérvia, você chegou
algum período da sua infância enfrentar o período de guerra e como que foi para você continuar, tipo assim, os treinamentos com Sim, esse sim. período conflituoso no Sim, país? nosso país sempre tive uma bem conflita situação, né, política e tal, tive muitas, coisas que né, que poderiam, tirar foco, né, do violino e do meu propósito, mas eu sempre permaneci muito calma, muito tranquila e muito focada, muito disciplinada naquilo que eu precisava fazer. E eu tenho uma lema que eu sempre sigo: você, ah, não pode transformar as coisas, você tem que aceitar as coisas como são, você transforma seu interior e você reage com tranquilidade e as coisas tomam um rumo diferente, ela se ajeita muito melhor. Então, aquilo que eu possa fazer, eu faço. Então, o que eu precisava fazer? Eu estudar, continuar com luz, sem luz, com água, sem água, com dificuldade de abastecimento da gasolina, dos alimentos, do supermercado, que tivemos reais situações, difíceis, né, de sobreviver como ser humano. Mas aquele meu propósito que eu tinha desde criança, que eu falei aos 9 anos que eu vou ser uma violinista do mundo e que eu vou estudar na Alemanha, isso, assim, me perseguia, isso me guiava como uma luz. Então, realmente eu acertei. Aos 20 anos eu fui para a Alemanha. Então eu acredito que nossos sonhos que nascem desde criança, eles se desenvolvem quando nós persistimos com disciplina e foco no propósito. E única maneira é estudar, estudar e estudar. É isso aí, tá vendo aí você de casa? Que momento inspirador, né. Estudar. Pra você que tá aí reclamando, achando que as coisas tá difícil, e ela teve que fazer tudo, vivendo uma guerra, um conflito armado dentro do seu país. Então, repense aí para ver se Não você buscam tá desculpas. exatamente, repense Tudo é para ver, possível. Para repense quem seus quer ter caminhos. fé, crer e tem uma disciplina, nada é impossível. Exatamente. E aqui já aqui no Brasil, como que foi a sua trajetória até ingressar na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que é uma das mais respeitadas do Sim, país? sim. A vida nos traz muitas surpresas. E uma das grandiosas surpresas era a minha melhor amiga, que se tornou mais que uma amiga, uma irmã, Sara Nascimento. Eu sempre tenho que mencionar ela porque ela é a razão que eu estou aqui no Brasil. Nós conhecemos na orquestra na Alemanha, Neue Philharmonie Westfalen, Neue Philharmonie Westfalen, orquestra, e nós trabalhávamos juntas. Porém, ela também, fez mestrado em performance em Köln, na faculdade de música, na cidade vizinha Köln, e nós conhecemos numa audição para viola, que ela é violista, eu sou violinista, e para quem não conhece, viola é um instrumento um pouco mais, né, uns alguns centímetros mais, grande, né, um pouco maior, né, Mas se toca então como toca do mesmo jeito como o violino, mas e um pouco para eu falo que a viola para as mãos mais largas, mais, né, compridas. E ela é uma virtuosa na viola, maravilhosa pessoa, um incrível ser humano, um coração gigante. Nós começamos rapidinho a ser amigas, ela passou na prova, eu fui na banca, e nós começamos a criar uma irmandade, né, uma amizade, mas tocávamos muito música de câmara e dentro do orquestra também. E um dia ela falou para mim que ela quer voltar para o Brasil, que ela sente muita saudade. E como que eu sou uma pessoa bem aventureira, né, eu gosto de novidades, adoro viajar, já fui para a Índia, Coreia do Sul, o violino me traz tantas, lembranças, tantas, inesquecíveis, movimentos e monumentos, né, de ver, de viver, né, de aprender, ver culturas diferentes. E eu falei ela falou: bom, você quer viver uma vida diferente agora? Você quer, mudar a sua vida? Agora é a hora, vamos para o Brasil". E como que ela teve um contato muito próximo aos meus pais, e ela foi responsável para convencer meus pais para eles aceitam, né, eles não aceitavam, porque é muito longe, né, da uhum. Sérvia e da Europa. Mas eu consegui, eu também passei na prova na Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Filarmônica, e eu tudo foi muito rápido, né, em 6 meses eu estava já em Belo Horizonte. Então, a vida nos surpreenda todos os dias, né, e nós somos as testemunhas de as coisas que nunca pensávamos que pode acontecer, que acontece de uma facilidade, de um para outro dia. Então temos que ser abertos para novidades, a vida é uma permanente mudança, e o mais que nos preparamos,
o mais abraçamos com alegria e facilidade essas mudanças, né. E claro, eu cheguei em Belo Horizonte, 1º de novembro de 2011, às 1h de madrugada, tudo 2011, 1h de manhã, e falei: "Aqui eu vou morar, eu vou viver aqui". Eu adorei Belo Horizonte, as pessoas. Claro, pão de queijo com café, que nunca faltou empada, e, foi uma das coisas mais lindas dos mineiros que até hoje, eu admiro muito essa receptividade, eh, esse carinhoso olhar para as pessoas que não estão daqui e que muito rápido se sente em casa. Eu hoje sou brasileira também. Tá certíssima, certíssima. Tem uma pergunta aqui muito, boa para que a gente possa fazer para você, que é: em um ambiente tão competitivo como a música clássica, o que diferencia quem cresce de quem fica pelo caminho? Comprometimento. Comprometimento de seguir caminho, né, o propósito. E crer, realmente com otimismo, ser pronto para transformações, ser pronto para sair de zona de conforto e ver naquilo que a gente pode contribuir para nossa sociedade, que sempre, né, independentemente quanto que nós fazemos, sempre vai ser carente de arte e cultura. O mundo inteiro ele é carente de arte e cultura. Vivemos num mundo onde, a gente escuta: "Mas a música não dá dinheiro, empreendedorismo dá dinheiro". Espera aí, mas eu como músico não posso ser empreendedor? Eu comecei a estudar as coisas de empreendedorismo nas palestras, nos vários cursos de autoconhecimento, e vi que isso aqui tudo é a mesma coisa. Se eu toco violino, se eu sou advogado, se eu tenho uma loja, um salão, se eu sou um advogado ou professor ou um médico, eu posso ter ou não sucesso em qualquer área, né, porque o sucesso não depende da profissão, depende daquilo que você se propôs ser, Entendi. sabe? E você teve algum passo muito difícil e muito importante que você teve que dar, uma decisão muito difícil que você teve que tomar, entendeu, durante a sua trajetória para que você esteja onde você está Sim, hoje? para mim o mais difícil momento foi sair da minha casa, né, porque eu saí aos 21 anos, né, 20, 21 anos, eu já estava no caminho para a Alemanha, e foi a primeira vez que eu saí da minha casa de Belgrado, os meus pais, a minha irmã, para morar no outro lugar, porque daí outras vezes eu ia para me competir e voltar para tocar um concerto e voltar para casa. Esse foi o momento quando eu vi meu pai, assim, com aquele coração apertado dos pais, sabe que ela vai voar muito longe, ela não vai voltar, sabe, eu não soube disso, mas os pais hoje em dia eu sou mãe, tenho uma filha, a gen as pais sabem quando o seu filho está voando e para qual capacidade ele tem, quanto longe ele vai chegar. E de uma certa forma, eu soube que sempre essa sede de conhecimento, de estudar, né, e é infinito o estudo no violino, é um instrumento que não existe fim de estudo, e isso é que me chama muito a atenção no instrumento que eu toco, violino, e esse momento de eu saber que eu preciso fazer esse sacrifício, eu preciso, me preparar de a minha casa esteja qualquer país do mundo. E eu acredito que é isso que eu assumi, essa coisa que eu assimilei muito nova, muito jovem, foi uma decisão muito importante, não fácil, mas necessária para meu crescimento. E depois tudo se tornou mais fácil, com mais aceitação, né, de eu depois continuar viajando realmente o mundo inteiro, com violino. Tá certo. E já entrando nesse assunto do empreendedorismo, como que surgiu a ideia da Artes Unidas? Artes Unidas e o sonho desde minha infância. Eu era criança que eu estudava numa escola de música, num sistema único da leste Europa, que está na Sérvia, onde você tem uma escola fundamental de música, depois você tem um colégio musical para que você possa estudar na faculdade. Eu até hoje, pessoalmente, não conheci um outro sistema musical, nenhum outro país da Europa, também na América Latina também não, que tem esse tipo de formação. E eu pensava sempre: "Nossa, que lindo, eu tenho toda manhã, todo dia eu tenho aulas de solfedio, de 1 hora de violino, e eu fico 3, 4 horas lá estudando com meus amigos, com minha professora, com minha irmã". Eu passava muito tempo na escola de música e hoje vejo que quanto que é importante de crianças, os jovens, as pessoas façam atividade de qualidade, tenham um tempo de qualidade. Então, porque o tempo é uma coisa que passa muito rápido, o momento agora, em 1 minuto é passado, então nós precisamos aproveitar muito esse poder do agora. É o momento presente, porque o futuro não nos pertence e passado já passou. Então,
aquele momento de todos os dias eu ir para a escola e eu saber que eu vou encontrar meus amigos, que eu vou encontrar outros alunos e meus professores, que eu vou avançar no violino, se tornou para meus pais e para outros pais uma grandiosa facilidade de você sabe que seu filho vai fazer uma coisa, de qualidade e a que vai avançar, que vai evoluir realmente seu filho. E eu também, chegando no Brasil, vi uma enorme necessidade e falta de educação musical, tanto na escola, principalmente nas escolas, e também como as escolas de música, né. Meu mundo ideal seria uma escola de música, gratuita para todos e todas, né. E Artes Unidas, ela une as artes, ela une dança, música, arte plástica, instrumentos. Hoje em dia nós temos vários instrumentos, nós começamos com violino, teclado e voz e mentoria, mas hoje em dia nós temos professor de violoncelo, Robson Fonseca, professor de violão clássico, Celso Faria, nós temos a professora Ana Sutkova da flauta e piccolo, nós temos Matheus Almeida na fagote, Melissa dos Anjos no oboé, nós temos a professora de arte plástica Janice Pires, nós temos vários novos parceiros que estão no caminho, como a Caiaca, Edifício Caiaca, um monumento, né, histórico, uma das mais importantes prédios do Belo Horizonte, mais antigos e também significativos, Edifício Caiaca, que abriu a porta para as Artes Unidas, que nós temos uma escola, da Caiaca com as Artes Unidas. Então, nós estamos, né, como aqui também, no Pedro Leopoldo, hoje vamos ter uma aula inaugural, eu estou muito feliz que a faculdade, a Fundação Pedro Leopoldo, abriu as portas para Artes Unidas, né, com braços abertos, para juntar empreendedorismo com música. E isso é primeira vez que está acontecendo numa faculdade, né. Uhum. Eu nunca tinha ouvido que pode ter uma aula de música, na faculdade de direito. Isso aqui é um grandioso passo, é uma revolução na educação, e tanto como essa junção de gente ver que é muito próximo isso, que um sem o outro não funciona, empreendedorismo sem mate, sem aquela leveza, sem essa riqueza espiritual e a alma, não faz sentido. A gente não é robô, também precisa de música, mas a música também precisa aprender a empreender, né. Então, eu vejo isso como uma perfeita combinação e cada dia estou mais convicta que eu estou caminhando nessa, expansão, da educação musical e eu quero que a Artes Unidas esteja em todo o Brasil, por que na América Latina? Uhum. Tá certo. As pessoas não entendem que a música tem uma influência muito grande na vida da gente, né, a questão de frequência e tudo mais, então, às vezes a Sim. gente está escutando uma coisa que a gente nem sabe, mas está Quanto afetando perigoso é, tá quanto afetando perigoso é. negativamente a vida da gente. Sim, sim. Exatamente. E com essa ideia da Artes Unidas, o propósito dela é essa cura? É levar Cura, essa cura. cura? Qual que é o O propósito? propósito das Artes Unidas que eu, como Ana Živković, quero transmitir, música transformou minha vida. A música salvou minha vida, a música salvou minha vida. Nos momentos que estavam bombas caindo e eu estava pensando: "Deus, será que amanhã chega?" A violino era aquele consolo, aquela coisa assim: "Vai ter depois de manhã". Então música curou minha alma nos momentos mais difíceis da minha vida. Na partida dos meus pais, o último ano, música foi, claro, com meus amigos e pessoas e parceiros, mas a música era aquela primeira cura e mais forte. E eu preciso mencionar que as crianças, a neurociência já está muito avançada nos estudos, de que crianças, tanto crianças como adultos, né, adolescentes, né, mas ele já começa pelas crianças, porque é um cérebro que até 7 anos se cria essa consciência, né, dos pensamentos, né, ela se forma, ela começa a se manifestar a partir de 7 anos, mas até lá é umas gavetas que precisam ser preenchidas para que depois temos material para funcionar como um ser humano consciente e produtivo, e saudável principalmente. Saudável principalmente, que sabemos que a doença pior no mundo é a depressão, né, e a ansiedade. Então, a música ela é uma, construção saudável da mente das pessoas. É comprovado que as crianças que começam a tocar o instrumento, ela não tem, elas se alimentam melhor, elas têm um funcionamento cerebral muito mais acelerado de que as crianças
que não estudam instrumentos, elas aprendem mais rápido idiomas, porque a música desenvolve, né, ouvido musical, ele se transforma aquele ouvido musical, porque as letras são música, né, os idiomas também têm uma Uhum, entonação criada pelas frequências das palavras. uhum, Então tudo isso são frequências, né, e ela cria uma frequência através da palavra, né, a música, quando eu falo, cada palavra ela tem uma sílaba, cada tem uma outra frequência que outra, mas juntos ela cria música, uhum. né. Então, são sons da cura que a gente, através de música, ingere tocando instrumentos, cantando, e que a gente, né, nós cura para poder curar os outros. Então música ela tem como eu disse, uma dupla fenda, efeito, né, espiritualmente, musicalmente e, né, desse momento sanamente, né, é que ela cura você para você possa ajudar pessoas que curam. E as crianças que tocam instrumentos ou cantam, né, elas têm um desenvolvimento escolar, não exatamente sei quantos porcentos, mas gradativamente eles são muito mais avançados que os outros, né. Eu sou um dos desses experimentos, eu faltava muito na escola devido às competições que eu tinha que, ah, fazer, né, participar nas competições desde 7 anos de idade, e eu faltava na escola, mas quando eu voltava minhas notas foram melhores do que outros que estavam na escola, porque a memória musical, a memória da partitura, que partitura é uma outra idioma, que é, né, as notas, né, musicais é uma idioma, né, é toda uma sinfonia perfeita, né, criada pelas notas, acentos, cantores tendo letras, né, então eles precisam trabalhar com diafragma, é muita coisa. Música é uma ciência, ela é conectada com medicina e com física, diretamente. Física, porque nós precisamos trabalhar com o nosso corpo, né, Uhum. então gravidade, arco, quanto que é pesado, nossa mão, sem força, então nós precisamos ter uma consciência corporal que é conectada com a medicina e anatomia, para podermos, conhecendo o nosso corpo através de tocar violino, por exemplo. Uhum. Então, nós desenvolvemos, olha quantas coisas o cérebro está processando enquanto a gente aprende a tocar violino. Então, os pais levam seus filhos para tocar instrumentos. É muito melhor do que dar um celular na mão, porque, o celular, isso lesiona a vista e tocar um instrumento ou cantar desenvolve todas as habilidades que eles vão precisar na vida, né, na vida. É concentração, é foco, Uhum. é o ouvido musical para aprender idiomas, que idiomas precisamos. Eu falo 6 idiomas e isso me ajudou muito na comunicação Uhum. e eu leciono 4 idiomas. Eu tenho alunos da Europa, da Estados Unidos, tenho de todos os países, porque eu falo esses idiomas. Então, Entendi. tocar violino, obviamente, me ajudou muito para aprender idiomas. Então, Uhum. você cria um ambiente de trabalho através de criar uma consciência de saúde mental, de desenvolvimento neuropsicológico e físico dos seus filhos, para que eles se possam tornar um ser humano produtivo e sano, sobretudo. Entendi. O que acontece muito no empreendedorismo é o medo das pessoas empreender através de alguma coisa, da insegurança e tudo mais. Qual Uhum. foi o maior medo quando você decidiu empreender? Primeiro de onde começar, né, como começa, né. Mas eu acho que quando a gente tem um propósito muito claro e você elimina demais informações, você se foca, você coloca no papel. Que é mais importante dentro de tudo isso que eu estou seguindo? E aí, como que chegar? Até quando eu penso chegar? Quais são as pessoas que são envolvidas no todo o processo? Você faz de tudo uma pesquisa. Você está mapeando todo esse processo bem assim, minusculamente, minuciosamente você está desenhando o seu sucesso através do planejamento. Quando é mais claro, que é uma menos é mais, você Uhum, coloca as bases, né, de onde você pode crescer, isso gradativamente cresce numa forma orgânica. Quando tem caos, não existe. uhum, Mente caótica, atitudes são caóticas. Então, claramente, ela cria resultados bons. Por quê? Porque você já está colocando essas metas muito uhum, claras e você segue pela logística, pela lógica que você está. E, claro, confiar em si mesmo. Confiar que esse processo não é para um para outro dia, né? uhum. A Roma não foi construída um dia. Eu não Verdade. aprendi a tocar violino em um dia. Quando perguntam quanto tempo você precisava de produzir esse som maravilhoso, eu falo, a partir de 10 até 15 anos. Hum, Eu toco 39 anos violino, mas aquele som é que mais do que eu eu tenho de queria, vida. meu som, não é som de outros, aquele meu som no violino eu consegui depois de 15 anos de tocar violino. Lá aos 22 anos que eu estava na Alemanha, que eu comecei
descobrir meu som. Até lá eu estava estudando as peças Uhum. e tudo, entendia, muito, muito disciplinada, muito analítica em tudo, tanto na técnica como música, performance, mas aquele meu som eu conquistei aos meus 22 anos, sem Hum, dúvida. entendi. Tem uma pergunta aqui muito boa, gostaria que você respondesse, pessoal de casa, que é: como você equilibra o lado artístico, emocional e criativo com o lado racional e estratégico do seu negócio? Quando eu penso na emoção e razão, eu permuto eles 2. Porque às vezes, se eu fico muito, né, emocionado, muito envolvida emocionalmente na coisa, eu não consigo equilibrar, porque eu vou ficar subjetiva numa coisa objetiva. E quando preciso uma coisa de racional, se eu fico muito, muito, só focada naquilo que minha razão vai falar, vai faltar. Então eu tento de elas se perguntam uma outra. Tipo, essa parte pergunta: "O que que você está pensando sobre o que estou sentindo?" Aí ele fala. Aí eu depois pergunto a razão: "Como que você pode acrescentar com alguma sensação mais aquilo que você está colocando?" Então eu coloco no papel aquela coisa que produzca pelo raciocínio e aquela pela parte emocional. E eu consigo permutar elas, Uhum, porque muitas vezes nós estamos focados num ou outro. Então o desequilíbrio, ele surge quando a gente não observa do outro lado. Por exemplo, eu vou agora olhar para mim do outro lado em cima e falar: "Ô Ana, observa para você essa parte. Tenta ser bastante objetiva, uhum, né, sobre as suas atitudes e sobre aquilo que você sente". Porque o ser humano tem uma dificuldade de ser objetivo nas coisas que, interferem em nossa vida. E como que a gente pode? A gente pode se olhar do outro lado. E se eu tivesse uma outra numa outra situação? Como que eu posso ver isso? Como que uhum, eu se eu não ti se eu sou amiga da Ana Zivkovic, eu sou a Ana ela é aqui e eu estou aqui. Então eu estou olhando para ela, eu estou perguntando ela, "Como que você reage? Como que você tá?" E ela pergunta, então é a conversa interior. A gente tem que conversa muito, a gente tem que seguir caminho de autoconhecimento, pois autoconhecimento é a única maneira de nós vivemos em paz, porque nós aceitamos as coisas que não estão de acordo e que não são nessa sintonia com aquilo que a gente sente ou que a gente pensa. Então, nessa maneira, nós começamos, através do autoconhecimento, ver aquelas nossas características que nos prejudicam ou não. Então, uhum, nossos favores e contrafavores, nossas qualidades e nossas falhas. E a gente começa a nivelar para não ficar nada discrepante. uhum. Pior coisa são extremos. Então, aquele equilíbrio ali, veja quando a gente evita extremos e seja paciente, né, para processo e olhar de um outro lado da história. Então, com muita paciência, com Uhum. muito amor por si mesmo e paciência por si mesmo, porque é um processo, a vida é um processo. Esse equilíbrio que você hoje, desde muito nova, você consegue ter, você atribui esse equilíbrio à música, suas pesquisas, aos seus ensaios, Sim, aos seus sim, treinos? sim, sim. Diariamente eu dedico a meditar sobre mim, sabe. Todas as manhãs eu medito para eu possa, olhar para mim mesma, às vezes escrever, o que que eu penso sobre esses próximos dias? Vamos ver o que que foi outros dias. O que que eu posso fazer diferente? Ou como que eu posso ser hoje, 1% melhor que ontem, ou talvez nem 1% melhor, mas mais expansivo. Porque se trata de expandir, não se trata Uhum, de baixar nossa autoestima, "eu sou ruim, agora vou melhorar". Não, não, nós estamos num processo de expansão permanente. Vida é uma mudança, todos os momentos são diferentes, cada momento é diferente que o outro, uhum, e isso é muito válido. Então eu tento sempre observar como que eu posso, ter um pensamento de mais qualidade, sabe, é muito uhum, importante esse ponto. Como que eu posso ter pensamento de mais qualidade para ações sejam mais, uhum, consequentes e mais produtivas, e mais qualidade, né. uhum. Pensamento de qualidade cria ações de qualidade. Entendi. Um ponto que acontece com a maior parte dos empreendedores é aquele pensamento de desistir. Uhum. Já aconteceu com você e como você fez para burlar esse pensamento de desistir para poder continuar seguindo o seu Não, caminho? todos que me conhecem sabem que eu sou a pessoa que nunca desiste. Para mim não existe impossível, né. Não existe impossível. Talvez no início das Artes Unidas, eu devido a essa situação que eu sei que não existe escola na música, música nas escolas, não tem escola de música, eu estava pensando: "Será que realmente as pessoas vão entender, os pais vão entender que as crianças precisam?". Mas aí eu
Aí eu anulei esse pensamento. Eu comecei a pensar: a música é cura. Se eu mostro para as pessoas que a música transformou minha vida e esteja transparente nisso, nas redes sociais, através do marketing digital, nos podcasts de vocês, né, do FPL, nos rádios, na televisão, nos meus concertos, onde eu também, quando toco, apresento como uma palestra da vida, né, e da minha transformação, eu acredito que eu vou incentivar pessoas. E realmente aconteceu isso, né? Na minha surpresa positiva, eu vi que muitas pessoas estão chegando para Artes Unidas. E sim, muitas pessoas querem tocar violino. Uhum. Violino não é é um dragão de 7 cabeça. Eu não vou. Nossa, é tão difícil. Mas é tão difícil que dói. Aí eu não consigo tocar. Gente, tudo é uma questão de aprender com paciência. E eu acredito que no violino, como é um dos instrumentos mais difíceis, é isso que é aquele desafio. Nunca acaba a aprendizagem e não é tão fácil começar. Então, pessoas têm que ter aquele ânimo de aprender a ser pacientes, ou seja, desfrutar o processo, Uhum. passar pelo cada aprendizado com muita consciência, né? A consciência, ela é só possível quando nós olhamos para nós dentro como seres pacientes. A paciência é a mãe da sabedoria. A sabedoria só existe a pessoas que são pacientes para construir sabedoria, porque sabedoria também não é construída um dia, Uhum. né? Eu também, pensamentos que eu tinha 20 anos atrás ou 10 anos atrás, com certeza, não compartilho hoje. Ou eles se transformaram tanto que eu olhei para eles como o espelho ao inverso. Então eu aprendi através dessas experiências, daquilo com muito orgulho de todo caminhar, né? Toda essa caminhada de passado, de hoje eu vejo por que tinha isso tudo que acontecer para que eu chegar onde eu cheguei e onde eu quero ainda caminhar, né. Entendi. Eh, o violino, ele foi sua paixão desde pequeno ou você tem alguma afinidade com outro instrumento? Ah, desde criança, eu quando comecei a tocar eu fiquei encantada. A minha irmã, a gente sempre tocou juntos e eu já vi, eu queria tocar vibrato, eu queria tudo isso. Eu fiquei, apaixonada com o violino, né. E E den realmente é uma resposta para muitas coisas na vida, mais que pessoas. Uhum. Dentro da música clássica, você tem alguém que você se inspira muito, que assim, esse aí é Ah, uma Mozart, inspiração. claro, Mozart é um gênio do todos os séculos, né, para mim, né, do universo. Mozart era uma criança que escrevia músicas aos 5 anos, do puro talento, né, então assim, e ele se divertia. Ele via a música como uma coisa muito transformadora, mas de uma maneira muito simples, muito genuína. Então, Mozart para mim sempre era uma grande inspiração. E eu acredito que eu tenho dentro de mim um pouquinho dessa alegria de viver, desse otimismo, aventurismo, de ser, pronta para novos desafios, né, e olhando tudo com mais facilidade, porque, gente, a vida não é um sofrimento, a vida é uma alegria. E todos os movimentos que a gente confronta não são para a gente sofrer, é para a gente aprender e para a gente facilitar a nossa vida, né. A gente tem que aprender uma coisa, é que eu sempre falo para as pessoas: "Nossa, mas você sabe rir por sua conta". Sim, você também tem que aprender a rir na sua conta também, sabe. Não rir nos outros, rir é pra você. Você consegue olhar para você e e falar uma brincadeira sobre você, e você não toma tão sério, porque muitas vezes tem uma enganação muito grande, que é pessoas que são lúcidas chamadas de não sérias. Como? Uhum. Qual que tipo de julgamento? Qual é a base? Se a gente veja o Mozart que escreveu em 32 anos de vida mais que 600 obras, e muitas delas são monumental, elas são até hoje dia as obras mais importantes, né, como a Rainha de Noite, Eine kleine Nachtmusik, são músicas de sempre. É ali como Michael Jackson de 20 a 30 anos atrás, é isso mesmo, Tá né. certíssimo. Pra gente descontrair um pouquinho, você poderia tocar Vou. um pedacinho desse Do Mozart? compositor? É. Posso. Maravilhoso. É brincar. A vida é uma brincadeira grande, é uma brincadeira séria, né, é que eu costumo dizer, porque
tem certas coisas na vida que a gente tomando com mais leveza consegue aprofundar muito mais, né. Então eu sempre falo que eu sou de menos e mais, né. Então quando a gente, coloca nossas metas básicas, ela se pode desenvolver um grande projeto. Enquanto a gente está com um turbilhão dos pensamentos não organizados, e a gente não consegue alcançar nossas metas. Eu não vou mentir pra você, parece muito complicado, Ah, muito então difícil. mas você não acha que eu tô com facilidade? Eu Não acho, sofri? Eu no não acho que não sofri não, maravilhosamente. hum. Tem uma pergunta aqui que é: que habilidades você precisou desenvolver como empreendedora que ninguém te ensinou na música? Mais uma vez. Que habilidades você precisou desenvolver como empreendedora que ninguém te ensinou na música? Praticidade. É uma coisa de você ser prático, de você não perde energia e, dissimula muitas coisas na maneira que não são reais. Então, realmente diminuir o número de informações ou talvez até, a monitorar sentimento, para a gente não seja muito emotivo, não muito, subjetivo, não muito, romantizando as coisas que são práticas, que é uma matemática, né. Então, eu precisava ser um pouco mais matemático na música, né, um pouco mais prático. Veja, quanto que eu vou se alguém me contrata, quanto tempo eu vou tocar, qual que é aquele valor que eu vou cobrar? Porque músico tem um muito grande problema, ele não sabe cobrar para o seu valor, isso é um grande problema, Hum, né. Isso é um problema que, se estabelece através dos músicos, se valorizar, né, e aumentar o valor daquilo que a gente realmente estuda mais que médico, né, porque se o médico começa com não sei quantos anos, eu comecei com 6 anos, estudar o dia inteiro. Então, eu costumo dizer que não existe nenhuma, né, e isso é inquestionável, assim, ninguém vai conseguir, combater isso que eu vou falar agora, ninguém estuda como músico profissional. Músico profissional é esse que começa desde cedo, ir para a escola de música, estudar horas e se competir, né. Então assim, uma dedicação, é um esforço, é um sacrifício de você não brincar com seus amigos para estudar 6 horas por dia, que eu também fez, porque você tem um ideal, você tem uma meta. Não existe nenhuma profissão que começa tão cedo a fazer algo muito profissional, como por exemplo tocar violino, e exige de você começar cedo, por quê? Porque o corpo precisa se adaptar no instrumento, precisa adaptar nos movimentos. Não são fáceis, porque nós temos uma motórica diferente da mão esquerda e direita, e nós precisamos casar esses 2 movimentos, 2 tipos de movimentos diferentes para sincronizar, para poder tocar obras musicais. Então, são muitas coisas, por isso que eu falo e sempre defendo, música é uma ciência, tocar instrumento é um científico processo. entendi. É muito complexo o que acontece, né, apesar que depois parece como uma brincadeira quando a gente toca 40 anos, claro, mas é um caminho muito extenso, muito complexo, onde você precisa realmente dedicar todos os tipos de estudos, intelectual, emocional, físico, você precisa treinar para poder tocar 6 horas por dia, então você tem que ser um atleta, né. Tem um senhor que falou uma coisa muito interessante, nunca vou esquecer, ele falou que músicos são atletas da cultura, são. Verdade. Músicos são atletas da cultura. Nunca vou esquecer, isso é muito sábio, porque nós temos que malhar todo dia para poder tocar, senão nós temos lesões, muitas lesões, mais do que esportistas. Então, nós precisamos manter o corpo, mente, trabalhar, meditar, sempre estar calmo, sempre controlar nossa mente, não exagerar em um ponto, para poder sair em frente 5.000 pessoas e tocar, né. Uhum. Às vezes nossos concertos são transmitidos ao vivo. Olha quantas pessoas estão olhando em você. Agora, se você não cria essa autoestima, através desse autoconhecimento, esse empoderamento pessoal, você não vai conseguir. Uhum. Sempre seus mãos estão se sua mão está, suando a mão, não tem como tocar. Você Entendi. está se impedindo. Elas estão te impedindo para você executar uma obra musical. E é um processo que realmente exige muito pensamento, planejamento, estudar sem instrumento, com partitura. É um processo, Uhum. né. E hoje olhando para trás, toda a sua carreira, tudo que você construiu, tem algo que você faria diferente? Ah, bom,
Eu acredito que eu não tenho nenhum arrependimento, eu sempre falei isso, tudo que eu fiz, porque era para ser assim, eu acredito nos movimentos do momento, então, se isso foi no passado, não é, se com essa Uhum. experiência, com essa pessoa, a Ana Divkovic que era, eu fiz o melhor, tanto que hoje eu estou fazendo o melhor que eu posso, amanhã já vai ser diferente. Então, eu acredito que tudo que foi feito era para ser, foi para ser vivido, né? Tinha que passar por experiências, obstáculos, né? Derrotas e vitórias, sorrisos e lágrimas, tudo isso, né? Tinha que ser do jeito que é, porque é um processo da vida. Então, nós somos um movimento, movimento de mudança. Todo o tempo estamos movimentando, o tempo passa, o tempo está, né, como um rio não para de movimentar, ele não vai parar em algum momento, né, ele está sempre em movimento. Então, assim é a nossa vida e nossas atitudes e nossas épocas da vida. Então, acredito que assim que tinha que ser, com alegria eu falo que não, que tudo que eu fiz era para ser assim e com alegria vivi todos os momentos. Entendi. E na sua opinião, dentro da área da música, da área da arte, qual que é a maior dificuldade em empreender? Maior dificuldade para os músicos, além de ser consciente do valor financeiro que precisam, apresentar, que precisam cobrar, é uma dificuldade de se comunicar através das redes sociais. Eu desenvolvi uma facilidade de me comunicar, mas essa facilidade não era um dom desde criança. Eu, como criança, era muito introvertida. Eu não era essa pessoa de hoje. Eu era aquela menina que estudava o dia inteiro violino e era como um refúgio de tudo que está acontecendo lá da política, sei lá. Então, assim, eu estava tocando e essa foi minha comunicação. Porém, eu não tinha observado que eu também posso, né, conversar no podcast, numa entrevista. Eu me lembro que eu escrevia livros, escrevia muitos textos, poemas, até hoje em dia eu escrevo. Essa eu não vou ter livro, Uhum. também é uma gravação de disco. Isso vamos manter como surpresa. Mas eu adoro escrever, gosto de ler muito e, me lembro que eu era considerada uma menina muito introvertida, né. E apesar que eu depois falava vários idiomas, mas pouco tempo atrás, alguns anos atrás, que eu comecei a observar essa minha facilidade, na verdade, de me comunicar, que eu tenho esse dom. Uhum. E eu comecei a acreditar nisso, comecei a treinar, eu teve uma experiência muito interessante, tinha programa Segunda Musical no Horário de Minas, em Belo Horizonte, e eu aprendi a me comunicar, me ajudou muito nesse, né, sentido de expressar, de influenciar pessoas através da minha palavra, e eu vi que realmente eu impacto a vida das pessoas. E hoje eu estou caminhando para uma caminhada dos palestrantes. Eu quero, efetuar Certíssimo. muitas palestras, porque tem muitas coisas que a gente possa transmitir e nessa transmissão transformar a vida das pessoas. Você poderia citar para nós 3 coisas que você acha primordial para obter sucesso no empreendedorismo? Foco, disciplina e fé. Porque foco, quando você foca, você já sabe que você precisa fazer, você não vai desistir. Disciplina é aquilo que você tem que fazer sempre, né, que se você desiste, né, você tá mostrando que você não, né, não tem disciplina. E a fé é acreditar naquilo, antes de ver resultado, você já veja esse resultado, você precisa ter um grande sono, porque não é o ver para crer, eu creio porque estou fazendo com foco e disciplina. Então, quando eu creio naquilo que estou fazendo, o meu propósito seguindo, com muita disciplina, com dedicação, com amor daquilo que eu faço, não tem como não dar certo, não tem como não ter sucesso. Entendi. Tem uma pergunta aqui que é: como você enxerga o papel da arte e da cultura como negócios sustentáveis no Brasil? Quando a gente entende que ser música, a vida seria um erro, que Nietzsche falou, grande Nietzsche, a gente entende que realmente, se nós não escutamos música, nós não conseguimos nos inspirar nos negócios. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que são da área de engenharia ou medicina, matemática, qualquer área, eles escutam música. Não existe pessoa que não ouça pelo menos 2 minutos música por dia. O que significa isso? Que música é uma necessidade.
Mas como que eu vou ver que para a música é necessidade de empreendedorismo? Para eu conseguir formar as pessoas que vão ter tão bom trabalho como um médico, um engenheiro, um advogado, eu preciso entender que eu preciso usar a ferramenta que essas pessoas estão utilizando, né? Então eles estão se curando com a música, mas o músico também está se perfeccionizando, aperfeiçoando, né? Uhum. Aperfeiçoando através das ferramentas que pessoas do marketing, das áreas de medicina utilizam para poder obter o sucesso, né? O principal de tudo é a consciência daquilo que precisa ser feito, né? Uhum. Daquilo, o que que eu preciso fazer para ter sucesso na música? Quais são os passos? Aí lembre-se, a gente senta e coloca metas, né? Quais são pessoas que eu preciso comunicar? Quais são pessoas com quem eu preciso, onde eu preciso bater porta? Qual porta eu preciso bater? Onde vai se abrir essa oportunidade para mim, né? Não abriu porta, não tem problema, vamos lá, lembramos que temos que ter fé, acreditar em nós e ter disciplina e foco no desistir. Não desista, vamos continuar, né? Porque aquele que persiste no caminho, né, dessa expansão, de propósito, não vai falhar. Não existe possibilidade de falhar. Daqueles que realmente acredita e faz aquilo que se propôs fazer. Certíssimo, e concordo totalmente com o que você falou. Eh, e dentro do empreendedorismo da Artes Unidas, quais que são os próximos passos da Artes Unidas? Crescer com parcerias com outras instituições, como a que a gente tem com a Caiaca, a Difícil Caiaca com a FPL, com várias instituições, né, dos rádios, televisão, e também construir uma forma de trabalhar online, né, umas coisas digital que eu estou planejando, um Uhum. curso online de violino que eu vou começar, né, preciso ferramenta, preciso estudos, preciso, né, parceiros, para que eu possa expandir as Artes Unidas pelo mundo inteiro, né, e por que não nos vários idiomas também, né, então, eh, esses são passos que eu pretendo, né, e cada vez mais investir nessas ferramentas, digitais, né, na comunicação, fazer da Artes Unidas uma palestra, né, eu como palestrante, mentora das Artes Unidas, incentivando as pessoas também para seguirem esse passo de criar os espaços culturais, né, para que nós podemos nos fortalecer, né, porque quando nós crescemos e quando incentivamos outras pessoas a crescer, nós também estamos nos inspirando através das pessoas que nós inspiramos, né. Entendi. Já caminhando para o finalzinho aqui da nossa Uhum. entrevista maravilhosa, com essa personalidade maravilhosa que é você, que conselho você daria para artistas e criativos que sonham em empreender, mas ainda não tiveram coragem de dar esse primeiro passo? Sim, eu até escrevi aqui, ó: "Façam acontecer, estudam para você aquilo que você crê ver", né. Confia em você e no processo, não pensam no resultado, desfrutam o processo, que o resultado vai se tornar mais fácil, né, para alcançar. Você também pode conquistar o que você deseja e realizar seus sonhos, porque se eu conseguir, vocês também podem, Independente de qualquer dificuldade, tudo está na independentemente. disciplina, na persistência. Exato. E eu gostaria que você fizesse o convite para as pessoas participarem da sua aula na Artes Unidas. Sim, todos e todas, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil inteiro, venham estudar, né, em pessoa ou através das nossas aulas online conosco nas Artes Unidas. Temos vários instrumentos. Nossa sala está na Augusto de Lima 655, sala 518, em Belo Horizonte. E temos no edifício Acaiaca nossos cursos que você pode adquirir através do Simpla. Você entra na Simpla, né, da edifício Acaiaca no Instagram, e vocês vão poder adquirir seus ingressos e ainda visitar Bunker, que é o único bunker de visita aberto da Segunda Guerra Mundial, né, que tem vários artistas plásticos que contribuíram suas artes, parece maravilhoso, templo histórico do Belo Horizonte. E aqui na Faculdade Pedro Leopoldo, hoje, dia 20 de janeiro, nós temos às 19 horas nossa primeira aula de violino em grupo. Venham participar, ainda dá tempo, né, algumas horinhas daqui pouco, nós vamos começar às 19 horas e estaremos aqui também, né, na FPL, com as aulas em grupo para vocês. É isso aí. Então, estão convidados para participar aqui hoje na FPL e também estão convidados aí para participar da Artes Unidas junto com a Ana. Ana, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação no nosso podcast, que você tirou um tempo para poder vir contar a sua história, é uma história Uhum. muito bacana, muito inspiradora.
ainda mais por a gente ver essa determinação que você teve, que você saiu, passou por vários países para você estar onde você está hoje. Então eu quero agradecer por você ter tirado esse tempo, por você estar compartilhando a sua história de vida com nossos telespectadores. Eu sou que agradeço a Eria Marketing, a FPL Podcast e todos vocês que estão assistindo essa maravilhosa incentivo, né, que é a comunicação digital através das vias digitais, porque nós hoje em dia estamos num mundo que é bastante modernizado e temos que utilizar essas formas de comunicação para poder transformar vidas e nos unir como artes. Artes unidas, pessoas unidas. Pessoas são artes. Tá certíssimo. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando mais um episódio do RA Insights. E para você que deseja ter uma experiência, uma agência de marketing especializada cuidando do seu negócio, a RA Marketing Company pode cuidar desde o planejamento estratégico da sua empresa, do seu marketing, até a geração de resultados. Trabalhamos com tráfego, landing page, sites, gestão de mídia, videomaker, trabalhamos com uma vasta cartela de serviços para te entregar o melhor conteúdo, o melhor geração de resultados possível. Beleza, pessoal? Antes de você finalizar o vídeo, curta o episódio de hoje, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal para que você possa ficar por dentro de tudo. É isso aí, valeu!